Esse é o canal Político e eu sou o Dr. Antônio Schultz. Nesse vídeo eu comento acerca dessa recente pesquisa eleitoral sobre a percepção dos eleitores referentemente ao pleito eleitoral sem o presidente Bolsonaro. E por essa pesquisa foi identificado que no contexto dos candidatos de centro, cerca de aproximadamente 38% dos eleitores identificaram um outro candidato que não os mencionados nessa pesquisa. E que também 13% não sabiam identificar um candidato de centro. De maneira que, no contexto desse aproximadamente 33% dos eleitores que votam em candidatos de centro no primeiro turno, e que são os eleitores que, na realidade, decidem o pleito eleitoral, porquanto, como nós sabemos, o espectro político brasileiro ele é dividido 1/3, 33% para a esquerda, 33% votam no Lula, 33% votam no Bolsonaro, direita, e 33% votam em um candidato de centro no primeiro turno. De maneira que, nesse vídeo, eu comento acerca do comportamento dos três candidatos de centro mais identificados nessa pesquisa, em dois cenários, um cenário com o presidente Lula e o outro cenário sem o presidente Lula. E desses três candidatos, quais sejam a Simone Tebet, o Alckmin e o Leite aqui do Rio Grande do Sul, parece-me que o comportamento desses candidatos no cenário com o atual presidente Lula disputando o futuro pleito eleitoral se torna mais claro. Ou seja, o Lula como presidente, possivelmente ele fará composição com a Simone Tebet, consequentemente retira a Simone Tebet da disputa desses 51% de eleitores do centro e também retira da disputa o Alckmin, porquanto o Alckmin será o vice-presidente, assumirá em 2025 a presidência da República. De maneira que, nesse contexto, esses 51% dessa parcela de eleitores, desses 33% de eleitores que votam no centro, restará ao Eduardo Leite, governador aqui do Rio Grande do Sul, conseguir convencer esse pessoal a votar nele. Já em um cenário sem o presidente da República, a coisa se complica, o cenário político ele se complica porquanto os três candidatos, ou seja, o candidato preferencial do Partido dos Trabalhadores para indicação, o Haddad, a Simone Tebet e o Alckmin, que poderiam ser indicados pelo PT, desde que viessem, a Simone Tebet e o Alckmin viessem a se filiar ao Partido dos Trabalhadores, considerando a diferença para o Haddad, entendo que tanto a Simone Tebet como o Alckmin optarão entre ser o vice do Haddad, vão optar em disputar com o Haddad a presidência da República. E nesse contexto, tanto a Simone Tebet quanto o Alckmin poderiam formar uma chapa tendo o Eduardo Leite como vice. Acontece que o Buster Douglas, o Eduardo Leite, na eventualidade do Lula não disputar, ele também adquire um potencial eleitoral capaz de vir a disputar o futuro pleito eleitoral. De maneira que, nesse cenário, sem o presidente da República e sem o Bolsonaro, a coisa se complica. O pleito eleitoral se complica e como os três candidatos, ou melhor dizendo, os quatro candidatos, em tese, Haddad, Simone, Alckmin e Leite, apresentam um potencial eleitoral para superar um ou outro, ou pelo menos chegar ao segundo turno, eu entendo que esse pleito eleitoral e apresentam também um nível de popularidade semelhante, eu entendo que esse pleito eleitoral poderá vir a ser, ressalto novamente o que eu venho afirmando, na história política brasileira, talvez o primeiro pleito em que a competência possa superar a popularidade. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política.